Oi, oi, oi! A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus manda a gente cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor, né? E muita gente cumprimenta com oi, com olá, com bom dia, boa tarde, boa noite, mas esquece de colocar em prática o mandamento do Senhor, de deixar, de declarar a paz do Senhor. Se existe coisa mais preciosa que essa, a paz do Senhor. A palavra de Deus fala que sim, que a paz do Senhor, né, seja em todo o tempo e de todas as formas convosco. Que assim seja sobre minha vida, minha casa, minha família e sobre vocês também. Existem algumas práticas que a gente tem que trazer à memória, tem que retornar à prática delas, né? Porque no dia a dia a gente acaba dando bom dia, boa tarde, boa noite, mas não declara a paz do Senhor. Existe alguma coisa mais preciosa que isso, né? E às vezes fica parecendo que é algo arcaico, né? Algo antigo, quando na verdade é algo extremamente importante e atual, né? Bíblia, né? Então algumas práticas eu gosto de trazer, algumas práticas que estão sendo esquecidas eu gosto de trazer de novo. Por exemplo, ir para a igreja com a Bíblia na mão. A gente leva muito tablet, leva o celular, tudo isso é válido, mas a Bíblia na mão é uma prática que eu não quero abrir mão. Nós vivemos num país livre, né? Pelo menos por enquanto, e nós temos essa liberdade e essa honra de poder carregar a palavra de Deus por onde a gente for. Então existem algumas práticas que eu não quero abrir mão e quero que a minha descendência continue a carregar. E uma delas é declarar a paz do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Pessoal, bom, sem mais demoras, né? Vamos lá. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre Laodiceia, a igreja que Jesus estava a ponto de vomitá-la, uma igreja morna. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Eu vou ler na NVI. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, com A maiúsculo, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante porque se a gente apenas lê corridamente assim, esse texto, a gente não entende com tamanha profundidade o que estava acontecendo aqui. Então, se a gente fizer um estudo um pouco mais minucioso, a gente vai enxergar a preciosidade desse texto aqui. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que Deus fala conosco na nossa própria língua. Né? Lembra quando Jesus foi ser crucificado e aí Pilatos mandou escrever no alto da cruz, lá, né, preparar uma placa, no alto da cruz escrito Jesus, o Rei dos Judeus? Isso está lá em João 19. E aí ele mandou escrever em grego, aramaico e latim: Jesus, o Rei dos Judeus. E até os fariseus acharam ruim, pediram para tirar lá, para mudar a escrita e tudo, mas ele falou: não, o que escrevi, Jesus, Rei dos Judeus. Só que ele mandou escrever em grego, latim e aramaico. E eu acho muito interessante que estava nessas três línguas justamente porque Deus queria manifestar, deixar declarado em alto e bom som, na linguagem com que cada um pudesse entender que Jesus de fato é o Rei dos Judeus. E está escrito no grego porque grego é a língua da cultura, é a linguagem cultural. Estava escrito em aramaico porque era a linguagem da religião, né? Os religiosos entenderiam. E estava escrito em latim porque era a linguagem do capitalismo da época. Então Deus queria que soubessem que Jesus era o Rei dos Judeus e ele fez-se entendido, ele falou na linguagem de cada um. Então é interessante, esse é um exemplo, mas se a gente pegar de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo fala conosco na nossa própria linguagem.
Ele fala conosco. Você pode ver que às vezes ele te dá um sonho e ele usa, se você trabalha, sei lá, com mecânica, muitas vezes ele vai usar o próprio material da mecânica, a própria situação ali para falar ao seu coração, né? Muitas vezes ele faz isso. Por quê? Porque Jesus não é o charada, não é tudo que ele fala que é mistério, né? Ele fala para ser entendido. Inclusive é o que está escrito em Deuteronômio 29:29. O oculto pertence ao Senhor, mas o revelado pertence a nós e aos nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras dessa lei. Então o revelado é para nós cumprirmos, é para nós andarmos naquilo. Então o oculto pertence a ele. Mas o que foi revelado não. Então é interessante pensar que Jesus fala comigo para eu entender, ele fala na minha linguagem. Guto, mas onde você está querendo chegar com isso? Exatamente na igreja de Laodiceia. Deus usou o que eles tinham geograficamente, politicamente, enfim, tudo que envolvia a cidade ali, para que eles entendessem. Ele falou na linguagem deles. Olha só, ele fala assim no versículo 15 e 16. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. É interessante a gente estudando isso que a gente descobre que a cidade de Laodiceia, ela não tinha um suprimento de água em Laodiceia. Ela tinha o suprimento de água dela vinha de longe, vinha de uma cidade distante, através de tubos conectados que fazia com que a água chegasse até Laodiceia. Mas quando essa água chegava, ela já chegava morna, meio suja, meio impura, né? Em algumas vezes até intragável. Em contrapartida, tinha uma cidade perto que chamava Hierápolis. Ela tinha fontes medicinais, a água de lá era quente, né? A água de lá era quente, a água quente é usada como fonte medicinal. Mas também tem uma outra cidade vizinha chamada Colossos, que tinha uma água que vinha de um veio de água fresca do alto da montanha. E era uma água que matava a sede, uma água mais geladinha, né? Uma água gostosa. Eu não sei você, mas aqui em casa eu só tomo água gelada. Para mim, a água que mata a sede mesmo é gelada. A água natural para mim eu não gosto. No máximo ali, misturada. Mas para mim a água que mata a sede mesmo é estupidamente gelada. Olha que contraste. Hierápolis tinha uma água quente, uma cidade perto, e a cidade de Colossos era uma outra cidade próxima que tinha águas geladas. E aí Jesus vai e faz essa analogia para que eles entendam. Falou na linguagem deles, olha, por que vocês não são frios, como Colossos, né, por exemplo? Por que vocês não são quentes como Hierápolis? Vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Você já fez a experiência de beber água morna? Depois, quando você lê esse texto aqui, pega uma água, vai no seu micro-ondas, esquenta mais ou menos 30 segundos e tenta tomar. É intragável. Se você for tomar, você dá a ponto de vomitar, porque é muito ruim a água morna. Ou é água quente, um chazinho, um café, né? Gostou demais. Ou uma água geladinha. A água morna não presta. E aí Jesus então fala na linguagem deles. Olha, Hierápolis, como se dissesse assim, Hierápolis é uma cidade que tem águas quentes, e a água quente ela é usada na medicina, ela é medicina, ela traz alívio, ela traz cura para algumas coisas. Mas a gelada de Colossos traz refrigério. E vocês trazem o quê? Porque a água de vocês é morna. Então, qual que era o pecado da igreja de Laodiceia? Era ser indiferente. É isso que Jesus está falando com eles. Olha, vocês não levam cura para ninguém, vocês não restauram a vida de ninguém, mas vocês também não levam as boas novas para ninguém, vocês não levam refrigério para ninguém, boa notícia para ninguém. Eu amo um Provérbios, inclusive, que está escrito assim, aquele que oferece alívio, alívio receberá. É tão gostoso você tanto dar quanto receber alívio, não é? No dia mal você receber uma palavra boa, fala a verdade. No dia que você está ansioso, no dia que você está triste, você receber a visita de um irmão, no dia que você está passando uma necessidade, seja ela física, seja financeira, você receber uma visita. Não é bom quando você está doente ali, alguém vem, faz uma sopinha para você, tão gostoso, né? Então, é isso que Jesus está falando. Vocês não estão oferecendo alívio para ninguém, mas também não estão levando restauração para ninguém. Vocês não estão cuidando de quem está dentro da igreja, que está ali do seu lado, seu irmão, cara. Que está ali passando por ansiedade, está passando por depressão, seja lá qual for o problema, você não leva restauração, você não ora por cura, você não oferece a mão, você não é hospitaleiro com ninguém, você não faz nada. Mas também a pessoa que está triste lá, também você não leva uma palavra de ânimo, você não faz um evangelismo, ninguém sabe que você é crente, sua vida no Instagram, sua vida no trabalho, sua vida nas redes sociais, tudo de um ímpio, não se difere em nada. A sua vida e a vida de um ímpio é a mesma coisa, você frequenta o mesmo lugar,
Você faz a mesma coisa, tudo bem, você vai na igreja, você, né, dá lá seus pulinhos, glorifica a Deus, você dá seu dízimo, sua oferta e tal, mas você não faz diferença na vida de ninguém. Muitas vezes você só sai e entra na igreja, ou então sai e entra na célula, e é o cara que só come, só recebe, não faz diferença na vida de ninguém. E é isso que Jesus está falando. Eu estou a ponto de vomitar vocês, por quê? Porque vocês são indiferentes. E é engraçado que a gente costuma usar o adjetivo frio para pessoas mornas. Né? A gente fala assim, não, fulano tá frio na fé, nossa, tá tão frio. Não, mas o frio é bênção. O frio é o cara que leva refrigério, que leva boas notícias. E o quente, o fervoroso, é óbvio que é o cara que leva cura, que leva restauração. Mas a gente usa o adjetivo errado. Essa pessoa que está fria na fé, não é fria, é morna. É uma pessoa que é indiferente, não faz diferença nenhuma. Ela é uma luz que não ilumina, um sal que não traz sabor. E Jesus está falando assim, então você só tem a nomenclatura de cristão. Vocês são pseudos cristãos. Vocês apenas têm a placa, o nome. Apenas na bio do seu Instagram tem escrito Filho de Deus. Mas na verdade eu não estou muito feliz com vocês não. E prosseguindo o nosso entendimento aqui, a Laodiceia, então nós entendemos que ela não é uma igreja fria nem quente, mas morna. Porque ela não tem uma fonte na própria cidade. Ela tem que trazer água de tubos conectados a uma cidade distante, que a água já chega lá morna. Mas é interessante a gente pensar também que ela não tem fonte de água na própria cidade. Ela não tem uma fonte de água, ela tem que trazer água de longe. E Jesus também usa essa analogia para falar com eles. Olha só, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então aqui Jesus dá mais uma cotovelada na igreja, mais um cocão na igreja aqui. Por quê? Porque além da igreja de você ser morna, ou seja, se vocês são indiferentes, vocês não produzem alegria para ninguém, cura para ninguém, vocês não têm fonte aí. Ou seja, vocês são uma igreja que vive de conferências. Vocês são uma igreja que vive de pregações dos outros. Vocês mesmos não abandonaram a mim, a fonte de águas vivas. As águas de vocês têm que vir de longe. Por quê? Porque vocês não conseguem ter um tempo de secreto comigo. Isso para vocês não é valioso. Então a palavra que vocês têm é sempre do púlpito de domingo, é sempre de uma conferência, é sempre de um congresso que vocês vão. Mas vocês mesmos não sentam comigo e não buscam a mim. Por isso que vocês não produzem diferença nenhuma. Vocês são pessoas que estão sempre comendo dos outros, mas nunca produzindo a sua própria comida. Vocês não têm fonte de água viva em Laodiceia. Vocês são uma igreja apenas frequentadora de culto, frequentadora de domingo. Apenas uma igreja que frequenta a célula. Além de não fazer diferença na vida de ninguém, vocês não têm fonte de água viva. Vocês não têm tempo comigo. Vocês compram livros, vocês leem livros, vocês vão em congressos, vão em conferências, mas vocês não têm tempo comigo. E por isso que vocês não fazem diferença na vida de ninguém. Inclusive, esse é um conselho que Paulo dá a Timóteo, que eu amo, que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim, Paulo fala para ele: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto os que o ouvem. Ou seja, se você tiver uma fonte de água viva aí, se você buscar a mim, aprender de mim, você salvará a si mesmo e as pessoas que te ouvem. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. Por que ela não conseguia salvar ninguém, fazer diferença na vida de ninguém? Porque elas não tinham a fonte de água viva. E é interessante que esse texto lá em Jeremias tem uma versão que fala, porque o meu povo cometeu 2 males, ele fala, o 2 males tem versão que fala que é 2 crimes. Ou seja, 2 pecados diante de Deus. Vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, vocês não têm tempo mais comigo. E o pior, vocês cavaram cisternas que não retêm as águas. Vocês vivem fazendo conferência, vivem escutando os pastores e mesmo assim vocês continuam vazios. São 2 pecados. Abandonaram a mim e querem viver da adoração que o outro produz. Cara, não tem jeito. Então, olha para você ver como que Jesus usa a questão geográfica para ministrar ao coração da igreja de Laodiceia. Mas aí segue. Essa igreja é a única que não tem nenhum elogio da parte de Deus. Das 7 cartas que ele distribuiu em Apocalipse, ela não tem elogio. E alguns teólogos afirmam que
que a igreja de Laodiceia no tempo seria a nossa igreja hoje, de 2024. Bom, eu não posso afirmar isso, mas também não posso negar, porque tem muita coisa em comum com a igreja da nossa geração, né? Mas vamos seguir aqui. Logo em seguida, no versículo 17, diz assim, Jesus diz assim, você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mais uma vez, Jesus fala na linguagem deles. Por quê? Laodiceia, quando a gente vai estudar, a gente aprende que Laodiceia era uma cidade rica, porque ela tinha bancos muito prósperos. Era uma cidade cheia de bancos na época. Ela também ela tinha uma indústria muito forte na época de têxtil, de roupas, que produzia muitas roupas boas da época. E ela tinha uma escola de medicina que foi, digamos, mundialmente, né, reconhecida por produzir um colírio muito bom na época. E essa escola de medicina ela tinha ênfase maior em olhos e ouvidos. Ela conseguiu produzir um colírio na época que ela ficou famosa por causa desse colírio. Então, Jesus está usando mais uma vez, olha, vocês estão falando que vocês são ricos, porque vocês são uma igreja, uma cidade que tem bancos prósperos, porque vocês estão falando que estão vestidos muito bem, né? Porque vocês têm uma indústria têxtil aí, então vocês produzem suas próprias roupas, então vocês estão sempre bem vestidos, mas na verdade eu não vejo isso. E vocês estão falando que enxergam muito bem, que vocês têm uns olhos muito bons por causa do colírio que vocês mesmos produziram na escola de medicina de vocês, mas na verdade vocês estão seco, vocês não estão enxergando nada. Então era uma igreja que, indiferente, né, ela não trazia cura para ninguém e nem refrigério para ninguém, era uma igreja que abandonou a fonte de água viva, que é o secreto, o tempo com Deus. Era uma igreja que não tinha tempo com Deus, que se alimentava apenas de, digamos assim, conferencistas, pregações do domingo, né? E ela era uma igreja autoiludida. Achava que era rica, achava que tinha vestes caras e achava que enxergava bem por causa do seu colírio. E não podia estar mais errada. Ou seja, era uma igreja superficial. Você conhece uma igreja assim? Não. Será que eu e você somos essa igreja? Uma igreja que se veste bem, uma igreja que tem bons recursos financeiros, a gente consegue fazer algumas viagens por ano, talvez a gente tenha um bom carro, talvez a gente more numa boa casa, talvez as nossas roupas são bonitas, talvez nós tenhamos os melhores óculos, as melhores lentes, né, multifocal, top das galáxias, mas será que a gente não está cego, pobre e nu diante de Deus? Os valores de Deus são completamente contrários da natureza caída, da natureza humana. Não é à toa que o ouro no céu ele colocou no chão, justamente para mostrar para nós que aquilo que o homem mais valoriza, ele pisa. Deus está interessado em coisas eternas, meu irmão. A ideia de Deus é completamente diferente. A ideia de vida de Deus para nós é completamente diferente daquela que o mundo segue. E nós precisamos seguir aquilo que Jesus fala. Então, uma igreja que achava que não precisava de nada porque ela era rica, mas ela precisava muito porque ela era pobre espiritualmente. Ela não tinha nada espiritualmente. Era uma igreja que acreditava ter vestes caras e estar bem vestida, bem na fita, todo mundo está vendo meus looks no Instagram, quando na verdade ela se encontrava espiritualmente nua, não tinha cobertura do sangue de Jesus sobre sua vida, não tinha cobertura verdadeira sobre sua vida, estava nua, como Adão e Eva, quando pecaram e se viram nus. E ela acreditava que ter uma boa visão, uma boa habilidade de enxergar espiritualmente, mas na verdade estava cega. Mas Jesus é bom demais, meu irmão. Jesus é bom demais e Ele oferece para mim e para você. Ele oferece para a igreja de Laodiceia arrependimento e troca de valores. Olha comigo aí no versículo 18. Dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. Então, em troca dos valores corrompidos, Deus oferece os verdadeiros valores. Então, a primeira proposta que Deus faz aqui, da troca de valores, é que eles comprem ouro refinado de Deus. E o ouro refinado na Bíblia é tanto a fé quanto um caráter aprovado por Deus. Olha comigo aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19, diz assim: ordene aos que são ricos
no presente mundo que não sejam arrogantes, caráter. Nem põem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes, é uma ordem, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, caráter, e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então a gente pode ver que o ouro refinado é o caráter aprovado. Depois em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Lembra que é o fogo que refina o ouro. Então Deus está mandando que eles comprem o verdadeiro ouro de Deus. E o ouro refinado se compra através do fogo, porque o fogo refina o ouro, né? Então é uma analogia aqui. Aí ele vai e fala: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aí ele fala: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, tudo isso é caráter, criminoso, ou como que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então Deus está falando com eles: olha, comprem o ouro refinado de mim. Eu preciso provar o coração de vocês. Vocês vão precisar passar por algumas provações, a fim de que aquilo que não presta seja queimado no fogo e o que presta continue diante de mim. Vocês precisam comprar o verdadeiro ouro refinado. Vocês dizem que são ricos no presente mundo, mas são pobres, ou seja, diante de mim, vocês não têm quase nada que se aproveita. Ou nada, né? Que se aproveita. Vocês são indiferentes, vocês não amam ninguém, vocês não têm o caráter aprovado diante de mim, e eu preciso provar o coração de vocês. Comprem de mim, estejam dispostos a passar por provações, estejam dispostos a passar pelo meu fogo, porque isso vai queimar o que não presta e vai ressaltar, trazer à existência aquilo que presta, um caráter aprovado. Mas aí ele continua, e você vê que o ouro refinado não é apenas o caráter aprovado, mas também a fé aprovada. Olha só o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 6, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Então, mais uma vez, aqui a respeito da fé, Deus está falando que a fé ela precisa ser provada pelo fogo. Em pouco de tempo a gente vai ser entristecido nessa terra. E pelo próprio Deus, muitas vezes Deus vai nos desiludir. Porque uma igreja, Deus é o Deus da desilusão, cara. Porque Deus vai mostrar pra gente que muitas vezes que a gente está iludido. A gente está achando que a gente está bem diante de Deus, a gente está pobre, a gente está achando que a gente está bem, está rico. E estamos pobre. Deus vem com a desilusão. E como que ele vem com a desilusão? Ele nos entristece com alguns tipos de provação. Ele permite com que a gente seja entristecido por meio de algumas provações para que fique comprovado que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro. Ela passou pelo fogo e permaneceu. Né? Então, você pode ver que Jesus faz um convite para eles. Olha, comprem ouro de mim, que esse ouro seus aí, diante de mim, não vale nada. Aqui em cima eu piso nisso aí. Aqui em cima, isso aí foi usado para fazer o chão do céu. Mas aí ele prossegue. Ele fala assim, ó, e vocês precisam também comprar aqui vestes brancas. Vocês têm uma indústria têxtil massa aí, mas essa indústria aí, essas roupas que vocês produzem aí, aqui em cima não vale nada não. Não tá valendo nada não. Essas roupinhas suas aí top, cara, isso aí Gucci, Armani, pá, isso aí aqui em cima, não vale nada. Aí ele vai e fala, comprem de mim vestes brancas, né? O que é veste branca? Nada mais que santidade, pureza, as obras do justo. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. A própria Bíblia interpreta a Bíblia e diz assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação,
e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus, irmão. A gente precisa lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Confessar os nossos pecados diante de Deus diariamente e andar em santidade. Lavar as nossas vestes, lavar a nossa mente na palavra do Senhor, no sangue do Cordeiro. Então a gente vai ser achado por Ele puro, com vestes brancas. Mas não para por aí. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19 fala a mesma coisa. Presta atenção. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então ele está falando, gente, se vocês me apresentem a mim os seus pecados, confessem a mim os seus pecados, vem para mim, vem ficar comigo, deixa com que eu vou purificar vocês por meio do meu sangue. Em Zacarias capítulo 3, eu amo essa passagem a respeito de Josué. Olha que interessante. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. É interessante que as vestes sujas são exatamente uma vida de pecado. Você pode ter a roupa mais limpa do mundo, meu amigo. Diante de Deus, se você estiver em pecado, você tá vestido, você nem está vestido, né? Além de estar vestido com roupa suja, você está nu. Não tem o sangue de Jesus para cobrir os seus pecados. Você precisa andar em santidade, meu irmão. Você precisa andar em santidade, andar em renúncia própria. E é interessante que em João capítulo 15, versículo 3, Jesus vira para eles e fala para os discípulos e fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Né? Então, o que é que vai limpar a nossa vida de pecado, meu irmão? Como é que a gente compra vestes brancas, meu irmão? Lendo a palavra e a praticando. Lendo a Bíblia e praticando. Em vez de você ficar lendo de Gênesis, Apocalipse, por que você não pega um livro só? Por exemplo, uma carta de Efésios. Lê ela todo santo dia. A gente chama isso de morar na Bíblia. Eu gosto de morar na Bíblia. Você lê o mesmo texto, o mesmo livro, a mesma epístola, durante 30 dias, pelo menos. Você mora ali. Você vai morar nesse livro durante 30 dias. E você vai procurar colocar em prática cada versículo que está ali. Em vez de você conhecer de Gênesis e Apocalipse, por que você não pratica o pouco que você conhece? É muito melhor. Então, pega um livro da Bíblia e pratica ele. Pega o livro de Tiago, por exemplo. Tiago é um livro prático. Pega o livro de Tiago, lê versículo por versículo e não sai desse livro até você estar vivendo cada um daqueles versículos. Tá aí uma ideia para você lavar suas vestes através da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro. Então era essa a verdadeira roupa que Jesus queria que eles comprassem. E não ir lá na Zara. Entendeu? A gente tá precisando amadurecer aqui. Vambora. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8 também fala que as vestes são obras. Olha só o que interessante. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Quem é a noiva de Jesus, meu irmão? Eu e você. Aí está escrito assim, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja, são as obras que o Senhor nos criou de antemão para praticarmos. São as obras de justiça, os atos de amor em favor não apenas do Senhor, mas em favor das pessoas. Então, as vestes brancas é uma vida de santidade, uma vida pura, lavada no sangue do Cordeiro, mas também limpa pela palavra de Deus e também são obras, as obras que você pratica, aquilo que você faz para o seu próximo. O Senhor vai ver se suas roupas são da Zara, ou ele vai ver se suas roupas são brancas de santidade e de obras em favor dos homens. Mas aí, não acaba aí. Aí ele fala assim, e vocês estão também achando o quê? Que essa escola de medicina se usa aí? Massa, bacana, legal, um colírio, massa, e vocês foram reconhecidos mundialmente por esse colírio, que ajuda bastante a enxergar, né? Mas vocês não estão enxergando nada espiritualmente, vocês estão cegos. Vocês enxergam só a partir do primeiro céu, né? Que é a partir da terra. Se vocês enxergam uns aos outros, é só network, meu querido. Vocês só enxergam aí. Vocês não conseguem ver o que está por trás disso. Vocês não conseguem ver espiritualmente o que está acontecendo. Aí ele fala, então vocês têm que comprar o verdadeiro colírio. E o colírio é o quê? Enxergar
ponto de vista espiritual, a partir do terceiro céu, a partir de onde Deus habita. Enxergar a partir daquilo que o Espírito Santo diz. Olha o que diz, vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, esse é o colírio, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: veja as pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele viu tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Muitas vezes, para a gente conseguir enxergar, nós precisamos sair do povoado. A gente precisa, o verdadeiro colírio é sair da nossa rotina, sair do nosso mundo, sair do meio do nosso povo, sair das nossas conversas mundanas, sair até Jesus. A gente vai até Jesus. E aí Jesus vai dar o primeiro toque. E o primeiro toque é o mais importante. Por quê? Porque ele via agora as pessoas como árvores. E a palavra de Deus fala assim: reconhecerei a árvore pelos frutos. Então, a primeira coisa que ele enxergou é que ele enxergou agora as pessoas a partir de um ponto de vista espiritual. Ele via as pessoas como árvores. Como a Bíblia está falando, Jesus falou que nós reconheceríamos os falsos profetas e os profetas verdadeiros, os falsos cristãos e os cristãos verdadeiros, através dos seus frutos. Eles são como árvores. Através dos seus frutos, nós os reconheceremos. Então, o primeiro toque que Jesus dá aqui na vida desse homem é um toque espiritual. Agora, a partir de agora, com o toque de Jesus, com o colírio de Jesus em seus olhos, ele não enxerga mais ninguém ao ponto de vista humano. Ele consegue enxergar cada um por meio das suas obras, cada um de um modo espiritual. Então, Jesus toca ele e ele então é curado da sua cegueira espiritual. E o segundo toque, obviamente, foi o toque em que trouxe a vista humana para ele. Mas talvez eu e você estamos precisando não do segundo toque, mas do primeiro. De começar a enxergar as coisas a partir de um ponto espiritual. O trabalho, as pessoas, a igreja, e entender que nós somos seres espirituais. Mas é interessante que em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 15, diz assim: e ele morreu por todos, para aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Aleluia! Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós precisamos, então, irmão, começar a enxergar as coisas a partir de um ponto espiritual, do ponto de vista espiritual, e não mais considerar as pessoas de um ponto de vista humano. Diante de Deus, somos iguais e nós precisamos começar a perceber mais as pessoas. Perceber mais as coisas à nossa volta. Perceber quando é demônio, quando é anjo. Perceber quando aquela pessoa, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas aquilo está revelando que o coração dela não está legal, o meu coração não está legal diante de Deus. A gente precisa ser mais espiritual, irmão. Parar de enxergar as coisas, parar de julgar a partir dessa terra e começar a fazer julgamentos justos com relação a tudo que vivemos diante de Deus. Você lembra daquele episódio vou ler, 2 Reis, capítulo 6, diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O homem, no tempo de guerra, o discípulo de Eliseu, ele só via a cidade sendo cercada pelo exército inimigo, enquanto que Eliseu, que estava enxergando espiritualmente, estava enxergando todos os anjos ao redor e não teve medo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos enxergando as situações apenas do ponto de vista humano, apenas do ponto de vista do STF, apenas do ponto de vista político, apenas do ponto de vista financeiro, e a gente não está enxergando que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A gente não está enxergando a situação. Nós estamos como salmista no Salmo 73, que só estava enxergando a prosperidade dos ímpios e não estava entendendo nada. Por que esses ímpios tanto prosperam e eu que estou tentando aqui fazer a vontade de Deus só dá ruim para mim? E ele estava enxergando as coisas só a partir do ponto de vista humano. Aí o versículo diz: até que ele entrou no santuário do Senhor.
E aí Deus mostrou para ele, pois é, eu estou deixando esses ímpios prosperarem, subirem como um escorregador, para que lá de cima sua queda seja grande. Mas a de vocês que permaneceram, perseveraram em fazer o bem, mesmo estando tudo dando ruim, eu vou recompensar. Então, quando ele entrou no santuário do Senhor, quando ele entrou no secreto, quando ele entrou na presença do Senhor, ele conseguiu enxergar com os olhos espirituais o que estava acontecendo na terra. Então nós precisamos, comprar o colírio do Senhor. E isso não tem jeito. É só ficando com Jesus. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, irmão, para depois cuidar do outro. E aí, ele vai falar no versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja diligente e arrependa-se. A gente tem que entender que a correção de Deus é uma linguagem de amor. A gente tem que aprender a se sentir amado quando Deus corrige, porque Deus só corrige quem Ele ama. Se você não é corrigido pelo Senhor, tem alguma coisa errada aí. Porque enquanto nós estivermos sendo corrigidos, essa é mais uma prova do amor de Deus. Porque Deus não quer um povo que vive errando. Deus não quer um povo que vive perecendo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer alguém que está sempre na linha, andando em caminho reto, andando em santidade, glorificando o seu nome. Então, se você é corrigido, meu irmão, glorifique a Deus por isso. Porque isso é amor. Qual o pai que vê seu filho se envolvendo com coisas ruins não vai corrigi-lo? A falta de correção nesse caso não seria falta de amor? É a mesma coisa com Deus. E aí, por fim, ele encerra, eu quero encerrar, na verdade, tem mais um ou dois versículos depois, mas eu quero encerrar com o versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante. Jesus está batendo na porta da sua própria igreja e tentando ter um tempo de ceia, um tempo de comunhão com essa igreja. É uma igreja que tem conferência, é uma igreja que tem louvor, é uma igreja que tem palavra, mas que Jesus não está dentro dessa igreja. Jesus está fora, tentando entrar. Jesus não está recebendo aquela palavra, Jesus não está recebendo aquele louvor, Jesus não está recebendo aquelas mãos levantadas, Jesus não está recebendo aquele dízimo e aquela oferta. Por quê? Porque seus lábios, os nossos lábios muitas vezes honram o Senhor, mas o nosso coração está distante. Olha que loucura, Jesus está batendo na porta da sua igreja, da sua noiva, tentando entrar. Mas ele só vai entrar para quem abrir. E para abrir, a gente precisa escutar. Somos uma geração distraída. Distraída com as nossas riquezas, distraída com as nossas escolas de medicina, distraída com as vistas desse mundo. No Instagram da pessoa você vê lá assim, ó, Hungria, Londres, Inglaterra, Paraná, e Brasil, e Jalapão, e você vê tudo, mas você não vê nada de Jesus. É assim, uma igreja distraída, uma igreja que tem vista para tudo, consegue enxergar tudo, tem as mais belas vistas, mas não consegue enxergar Jesus. Não consegue enxergar através de Jesus. E Jesus está que bate na porta. E a igreja está distraída. Já não faz mais diferença nenhuma nesse mundo. São como os fariseus. O que Jesus disse dos fariseus? Vocês podem até fazer aquilo que os fariseus estão ensinando vocês, mas não façam o que eles fazem. Porque o chamado, irmão, e os dons são irrevogáveis. Às vezes a gente está até funcionando, a gente até prega bem, a gente até adora bem, somos habilidosos em tocar para o Senhor. É irrevogável o chamado e os dons do Senhor, a própria palavra de Deus diz isso. Mas não significa que o Senhor está ao seu lado, recebendo a sua adoração, o seu culto, a sua oferta. Porque você não faz diferença na vida de ninguém. Nós muitas vezes nos tornamos uma igreja como sal que perdeu o seu sabor. Não serve para mais nada. Se o sal perdeu o sabor, irmão, não serve para mais nada. Serve para quê? Só ser pisado e jogado fora. É o que a Bíblia diz. E Deus está chamando a gente a um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos passar pelo fogo, irmão. Passar por provações para que a nossa fé e o nosso caráter sejam provados e aprovados pelo Senhor. Nós precisamos, irmão, comprar vestes brancas do Senhor. Lavar as nossas vestes, as nossas obras, aquilo que fazemos e aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, por meio do sangue do Senhor e da sua palavra. Gastar tempo com isso aqui, ó. Gastar tempo com Bíblia. Parar de delegar, parar de ficar ouvindo apenas pregações e nós mesmos buscarmos. E nós precisamos comprar colírio. Começar a enxergar as coisas a partir de uma
de um ponto de vista espiritual. Somos seres espirituais. Nós não somos aqui. Temos construído um império aqui, mas não temos construído nada diante de Deus. Está errado. O Senhor nos convida a nos arrepender. O Senhor nos convida a fazer o caminho de volta, a construir uma fonte, a cavar até achar a fonte de águas vivas, que é o Senhor em nossa cidade, a fim de que a nossa água, para nós bebermos e para nós oferecermos, não seja morna, para que Deus não vomite aquilo que nós temos produzido. Eu sei que é uma palavra dura, irmão, mas necessária. Arrependei-vos. Jesus te abençoe. Beijo, queijo.